Hora da palavra mais poderosa do universo, a palavra de Deus. Olhando para todo mundo aqui, que bom, meus irmãos estão aqui, glória a Deus. Tô sentindo falta de uma família tão preciosa. Será o que está acontecendo com eles? Preciso orar mais por eles. Tá na hora da palavra. Eu tô um pouco inseguro, um pouco nervoso. Eu sei que a palavra de Deus é poderosa, mas será que eu vou conseguir transmitir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração? Eu simplesmente nunca sinto que vou conseguir passar tudo. Senhor, me ajuda. Principalmente porque hoje eu vou me expor novamente. Ok, William, ok. Bola pra frente. Sorria, não estrague tudo. Vamos lá. Amém, boa noite. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Eu acredito que o que passa na minha mente também passa pela sua mente. Uma hora seus pensamentos são pensamentos de coragem, vou conseguir, pensamentos de fé, mas em um outro momento pensamentos de medo, de incredulidade, será que eu vou conseguir? Uma hora eu creio, Deus está comigo, Deus está ao meu lado, mas outra hora os meus pensamentos são muitas vezes de fracasso, eles nos paralisam, eles nos prendem. Nós devemos entender que a nossa mente ela é um campo de batalha. Diga assim comigo, a minha mente é um campo de batalha. E a maioria das batalhas, elas são vencidas ou perdidas na sua mente. E eu tenho uma boa notícia para você. A palavra de Deus, ela não apenas irá lhe ajudar, mas ela também irá renovar a sua mente para que seus pensamentos eles sejam vitoriosos de acordo com a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Então você que crê nisso, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar Romanos 12:2. Esse texto que é o texto clássico quando nós falamos sobre a transformação e a renovação da nossa mente. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em Tua casa, Senhor Deus, nessa noite. E eu oro, Senhor Deus, Romanos 12:2. A Tua palavra diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E nós oramos, Senhor, tomando posse dessa palavra, tomando posse de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. E eu sei que o Senhor tem esses pensamentos de paz ao nosso respeito. Eu sei, Senhor Deus, que a Tua palavra tem o poder de redefinir toda a nossa história, de transformar toda a nossa história. E começa, Senhor, com a nossa mentalidade. Colocamos diante de Ti o nosso coração na Tua presença. E cada princípio poderoso da Tua palavra, que não vem de homem, vem do Senhor, possa redefinir, possa mudar, possa transformar a forma como nós pensamos. E nós cremos que teremos pensamentos vitoriosos, e essa batalha, Senhor Deus, que acontece em nossa mente, será vencida em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu queria que nós entrássemos aqui na mente do apóstolo Paulo, que foi um dos que mais falou de renovação e de transformação da mente aqui na Bíblia. Acompanhe comigo a leitura de Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19. Então, o Paulo apresenta aqui uma batalha que acontecia na sua mente com respeito à questão do pecado. A batalha, a luta que todos nós enfrentamos contra o pecado. Então ele diz, olha, eu sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa batalha presente em nossa mente, o apóstolo Paulo, como um homem, também passava por ela. Então parece realmente aqui que ele estava bem confuso com respeito a essa batalha aqui contra o pecado. Mas nós vemos a evolução do apóstolo Paulo e principalmente o seu crescimento, a sua progressão na fé. E o apóstolo Paulo nos ensina tanto sobre como Jesus pode renovar a nossa mente.
Então o apóstolo Paulo nos ensina que essa guerra que é travada na nossa mente, ela pode ser vencida com Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, esse é o texto principal dessa ministração. A forma como o apóstolo Paulo encontrou em Deus, ministrado pelo Espírito Santo, e que eu e você também podemos experimentar sucesso, podemos experimentar a vitória contra essa batalha na nossa mente. A Bíblia diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu queria, antes de nós entrarmos a fundo aqui, falando dessas armas, que você e eu podemos acessá-las pela fé, eu queria falar dessas fortalezas. Então pode colocar aí a nossa primeira imagem, a imagem da fortaleza. Então não estou falando aqui daquela cidade maravilhosa que você vai lá no Nordeste, curtir uma praia. Estou falando aqui de uma linguagem antiga, onde as cidades, elas construídas ao redor de muros, eles faziam essas fortalezas para proteger no meio das batalhas. E as fortalezas, os soldados subiam para essas estruturas para que eles estivessem protegidos, para que eles estivessem em um lugar abrigados, tivesse mais eficiência para derrotar e destruir os inimigos. Só que nós temos o seguinte: a Bíblia fala aqui sobre fortalezas, que as armas que são poderosas em Deus, elas podem destruir fortalezas. E que fortalezas são essas, pastor? É essa fortaleza? Não. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele é um copião, ele copia tudo de bom que Deus fez, e Satanás pegou essa imagem da fortaleza, esse lugar que esconde, esse lugar que protege, e ele criou uma armadilha para que as pessoas caiam nessa armadilha, que é lançar mentiras, que em todo o tempo lançar mentiras, e essas mentiras, uma vez instaladas na sua mente, ela vai criar esse lugar de proteção para que nada penetre ali naquele lugar, para que as verdades de Deus não penetrem naquele lugar. Então ele lança essas mentiras, para que você não acredite na verdade da palavra do Senhor, e essas mentiras, uma vez instaladas, elas moldam, diga assim comigo, ele molda a sua forma de pensar. Então a forma como Satanás trabalha é através da repetição, diga assim comigo, repetição, e são mentiras cada vez mais repetidas. Eu acho tão interessante que a nossa filha, Esther, 6 anos, ela concluindo o ano escolar, a Esther já está lendo de tudo, até leu para mim a minha Bíblia essa semana. Mas como que funciona o ensino lá na escola? Repetição de letras, de vogais, de palavras o ano inteiro. E aí, aquele ensino, ele entrou no coraçãozinho dela. E da mesma forma, Satanás, que não é criativo, ele lança mentiras repetidas. E como eu disse para você, as mentiras repetidas, a repetição, ela é pedagógica. Como assim a repetição é pedagógica? Porque também a palavra de Deus, ela apresenta textos após textos, que o Senhor está ali repetindo as suas verdades para mim e para você. Por exemplo, quando você lê o Salmo 136, o Salmo 136, ele tem assim uns 20 versículos, e nesse Salmo tem repetido a mesma frase: o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. 20 versículos repetindo para nós darmos graças ao Senhor, porque o amor dele dura para sempre. Ou seja, as repetições têm um poder de colar em nossa mentalidade, em nossa mente, aquelas verdades. Então, da mesma forma, as mentiras têm o mesmo efeito. A repetição de mentiras, como por exemplo, e geralmente, Satanás, para nos tornar prisioneiros dessas mentiras, a palavra nunca está muito presente em seus argumentos. Você nunca terá um casamento feliz. Você nunca conseguirá lidar com as suas finanças de uma forma que agrada ao Senhor. Você nunca vai ter sucesso na sua profissão.
Você nunca terá um bom casamento, como eu disse. Deus não ouve as suas orações, Deus não se importa com você. E aí essas mentiras, usando essas palavras não, usando essas palavras nunca, elas ficam ali repetindo na sua cabeça, e elas vão construindo fortalezas, das quais elas vão te tornando prisioneiros dessas mentiras. A pergunta para nós nessa noite é: como crente em Cristo Jesus, ele pode combater essas tentações? Porque esses pensamentos, nem sempre eles partem da fonte, parte do nosso próprio pensamento. Tantas vezes são setas malignas que a Bíblia fala, pensamentos, influências que vêm externo para nos tentar, para nos enganar. E uma vez que elas instalam lá, aí elas fazem essa morada na nossa mente. Quem quer ser morada de mentira, levanta a sua mão. Deixa eu ver. Graças a Deus, ninguém. Então, como combater essas tentações em nossos pensamentos? O versículo 5 desse texto, ele nos dá uma chave. A Bíblia diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo, diga assim comigo, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então é sobre esse versículo, sobre essa parte das Escrituras que nós vamos meditar nessa noite. Levar cativo os nossos pensamentos em obediência a Cristo. E como que é feito isso? Como levar cativo? Como os nossos pensamentos serão dominados pela palavra de Deus? Então o tema da nossa mensagem hoje é vencendo a batalha na mente. Eu quero compartilhar 3 verdades importantes para que você vença essa batalha na sua mente, que acontece quase que o tempo todo. Então diga assim comigo, nosso primeiro ponto. Em primeiro lugar, a sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Vamos dizer juntos esse primeiro ponto? Vamos lá? Sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Tanto, queridos, tanto a Bíblia como a ciência, elas explicam a fonte desses pensamentos errados. A fonte dos pensamentos, que associam-se aos problemas, tanto a Bíblia como a ciência explicam. Então a ciência diz que, por exemplo, desafios nos relacionamentos, ou seja, problemas nos relacionamentos, transtornos de ordem alimentar, psicológica, vícios e algumas formas de ansiedade, elas são resultados de pensamentos errados. Elas são resultados desses pensamentos que nós chamamos de pensamentos tóxicos. E a palavra de Deus também, ela reafirma isso, não só a ciência, mas a palavra de Deus, ela também afirma. Provérbios, capítulo 23, no versículo 7, a Bíblia diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos dizer juntos esse versículo, vamos lá? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então aquilo, a vida que você tem, querido, é um reflexo dos seus pensamentos. Então o que está permeando os seus pensamentos? Eu sou vencedor em Cristo Jesus, eu sou vencedor porque a Bíblia diz que eu sou vencedor. Ou você em todo tempo está dizendo como eu sou um perdedor, como eu sou uma pessoa feia, como eu sou uma pessoa realmente mal criada. Se a sua mentalidade se move ou no lado de bons pensamentos ou no lado de maus pensamentos, querido, a sua vida ela é um reflexo desses pensamentos. Ou seja, o seu pensamento vai determinar o que você vai se tornar. O seu pensamento vai determinar o que você vai se tornar. Então talvez você diz: eu nunca serei capaz de fazer isso, eu nunca serei capaz de discipular uma pessoa, eu nunca serei capaz de ter uma família feliz, eu não tenho tudo o que é preciso. Então, querido, se você acha que você não pode, provavelmente você não vai conseguir. Agora, se você encontra e concentra os seus esforços na graça de Deus, na palavra, no que a palavra diz ao seu respeito, na fé, provavelmente você vai conseguir.
Mas enquanto você está dizendo, eu não posso, eu não vou conseguir, né? Então provavelmente, realmente você não vai conseguir fazer nada. Agora, quando você coloca a sua confiança na palavra de Deus e na fé, provavelmente você vai conseguir. Então, ali ao redor de Jesus, eu queria dar 2 exemplos aqui, de pessoas que estiveram ali ao redor de Jesus, vendo os milagres, andando com Cristo. Eu queria falar da fé do centurião e da fé dos discípulos. Então a Bíblia, em primeiro lugar, aqui a fé do centurião. A Bíblia diz que esse homem de autoridade, né, esse homem aqui, esse militar, ele procura Jesus, né, Jesus ali fazendo os milagres, poder de Deus, né, cheio do poder de Deus, e esse centurião procura Jesus porque ele tinha um dos seus ali, pessoas que estavam submissos ao seu comando, um homem que estava gravemente enfermo. E o centurião procura Jesus pedindo que Jesus fosse de encontro àquele homem, que Jesus orasse por ele, declarasse uma palavra. Então vamos ler aqui Lucas capítulo 7, no versículo 7 e 8. O centurião ele pede para Jesus: mas dize uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vai, e ele vai. Eu digo a outro venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Então esse homem aqui, também convencido de que Jesus tinha autoridade espiritual, não só autoridade física, mas também autoridade espiritual, conhecendo muito bem essa dinâmica de autoridade, né? Então aquele homem, ele dava ordens, e os seus soldados ali, né, sob a sua hierarquia, eles correspondiam àquelas ordens, e esse homem transfere a mesma dinâmica da sua vida para Jesus. Então ele é um homem de autoridade. Então se eu falo uma palavra e os meus servos, eles correspondem a essa palavra, então se Jesus falar uma palavra, nem é preciso ele ir. Ele tem o poder de liberar essa palavra, e eu creio que o meu servo será curado, o meu soldado será curado. Queridos, é tão impressionante que Jesus admira a fé desse centurião. Ou seja, os pensamentos desse homem, né, pensamentos de fé, pensamentos de ousadia. E Jesus elogia esse centurião, dizendo, né, no versículo 9 de Lucas 7, nem em Israel encontrei tamanha fé. Jesus elogia a fé desse homem. Só dá uma palavra, Jesus, e o servo será curado. Mas nós temos também os discípulos, os alunos de Jesus, que estavam ali aprendendo com Jesus, convivendo com Jesus, e no meio de uma grande tempestade, esses discípulos acordam Jesus, né? A Bíblia diz, Lucas 8, 24, os discípulos foram acordar a Jesus, clamando, mestre, mestre, nós vamos morrer. Então, em vez desses discípulos que estão vendo manifestações poderosas, estão vendo Jesus orar, clamar ao Pai, Jesus que tomava decisões baseadas em orações, não fazia nada sem que o Pai o mandasse fazer, esses discípulos, em vez de copiar, imitar Jesus, a mente deles estava cheia de morte aqui nessa situação. Então, em vez deles clamarem ao Pai, Deus, pare, né? Fale que a tempestade pare. Esses discípulos, eles procuram Jesus e dizem, Senhor, nós vamos morrer, ajuda-nos. Graças a Deus, Jesus estava ali, naquele momento, naquela oportunidade. Mas a mentalidade daqueles discípulos, naquele momento, naquela tempestade, eu sei que passar por tribulações, momentos difíceis, muitas vezes o que vem, as primeiras coisas que vêm na nossa mente, são palavras assim como os discípulos tiveram. Mas a Bíblia, ela está aqui nos ensinando como, né, não ter esses pensamentos. Porque eles chamam Jesus, Jesus, nós vamos morrer. E eu queria perguntar para você, o que tem saído da sua boca? O que você tem confessado? Do que está cheio os seus pensamentos? Provérbios diz, morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. E é tão interessante que Jesus, ele vira para os discípulos, depois de repreender aquela tempestade, Jesus vira para os discípulos no versículo 25 e pergunta para eles, onde está a fé de vocês? Onde está a sua fé? Então, querido, a sua vida, a vida que você tem, é um reflexo daquilo que você pensa. E eu queria te encorajar nessa hora a pensar o que você está pensando. Então nós vamos fazer uma dinâmica aqui, nós vamos fazer a auditoria do seu pensamento, nós vamos auditar o seu pensamento. Nós vamos colocar uma escala aqui de 1 a 10, e você vai se dar uma nota de como os seus pensamentos estão nessas áreas que eu vou apresentar aqui. A primeira área,
Primeira pergunta: você é caracterizado por pensamentos de preocupação ou os seus pensamentos estão cheios de paz? Então pode colocar aí, né, a auditoria aí do seu pensamento. Quando você vai colocar uma nota assim, né, de 1 a 10, qual é a nota que você dá para preocupação e qual é a nota que você dá para paz? A sua tendência é acordar de manhã e a sua mente já ser dirigida para um pensamento de medo, para um pensamento de preocupação: como será esse dia? Como será o dia dos meus filhos? Na sua saúde, né, a preocupação com a sua saúde, ou seja, a sua mente ficar preocupada, né, só com a enfermidade, só com aquilo que você está passando. Ou às vezes você olha para a economia do país e seu pensamento fica assim: para onde nós vamos acontecer, né, com o dólar assim tão alto, onde nós vamos parar? Então seus pensamentos, eles se movem nessa direção de preocupar com coisas das quais você não consegue controlar? Ou seus pensamentos estão concentrados, né, a Bíblia diz, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós? Ou seus pensamentos são pensamentos de paz, e como a Bíblia diz, uma paz que excede todo entendimento? Ou seja, estamos enfrentando momentos difíceis, né? Você pode estar enfrentando momentos difíceis, mas você não foca os seus pensamentos, né? Não dá número 10 para preocupação. Senhor, eu quero dar número 10 para paz. Eu quero que a minha mente esteja permeada por esses pensamentos. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a minha mente está alimentada com os princípios da palavra de Deus. Então no seu pensamento, você está mais preocupado ou você está com mais pensamentos de paz? Dê aí a sua nota. Segunda pergunta: seus pensamentos, eles são mais incrédulos ou pensamentos de fé? Então qual é a nota na escala de 1 a 10? Qual é a nota que você se dá? Você é mais incrédulo ou mais cheio de fé? Com certeza os irmãos são cheios de fé. Eu posso ouvir um amém? Né, se movem em fé, estão vivendo pela fé. Mas você, quando se acorda, né, você já é aquela pessoa que acorda pensando: vai dar tudo errado hoje. Eu fiz esse planejamento, mas pode ser que vai dar tudo errado. Você chega num local que está 99% as coisas boas, mas você encontra uma coisa para criticar, você encontra uma coisa negativa, e naquele copo vazio você concentra ali, né, a negatividade naquele lugar. Né, você de repente até traz textos da Bíblia e fala assim: poxa, Senhor, a Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições. E aí você foca nessa parte do versículo: olha aí, a Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições. Mas você se esquece que o texto diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa mente incrédula, negativa, fica aí nesse aspecto. Mas ou você é essa pessoa que já acorda, que já vive, mesmo em tempos difíceis, com fé na palavra, com fé nas Escrituras. Você diz: o Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer os homens. Você crê que o Senhor é quem tem o poder sobre todas as coisas, e que você não controla nada, e você diz: Senhor, ao Senhor toda glória e honra, é o Senhor que administra a minha vida e a minha jornada. Você é essa pessoa grata e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então tudo está cooperando para o meu crescimento, e você vai se movendo pela fé. Então quando você faz essa pergunta, você é mais incrédulo ou você é mais cheio de fé? Qual é a nota que você se dá? E a terceira e última pergunta, auditando seus pensamentos são mais mundanos, ou seja, focados nessa terra, ou seus pensamentos são mais focados na eternidade, no aspecto do céu? Como assim, pastor? Como são pensamentos mundanos? Então vamos supor, você fica mais preocupado pelo que as pessoas vão achar de você, pelo que você está se vestindo, quantas pessoas estão curtindo a sua foto, quantos seguidores você tem. Você é aquele crente que fala assim: não, eu tenho que pregar o evangelho do amor, amor, amor. Nada de justiça, nada negativo, nada que fale de cruz, porque tem que ser amor, amor, amor. A pessoa que de repente tem uma mensagem assim, né, tão positiva, tão bonita, sabe por quê?
Porque ela não quer ser perseguida por causa da sua fé. Essa pessoa, ela não quer, né, sofrer, né, ter os sofrimentos de alguém que está pregando a verdade, que está pregando uma mensagem que é verdadeira e que é eterna. Então essa pessoa que está se movendo aqui no aspecto da terra, de 1 a 10, qual é a sua nota que você se dá para essa área de pensamentos mundanos? Ou você é aquela pessoa que está se movendo no aspecto da eternidade? Tudo que você faz, seus recursos, seus dons, seus talentos, toda a sua vida está se movendo em direção a cumprir o chamado e a obedecer aquilo que Deus diz a seu respeito. Então você está se movendo em pensamentos mundanos ou em pensamentos que são eternos? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar, então, vamos recordar aqui essas 3 perguntas que fizemos. Seus pensamentos, eles são mais incrédulos, preocupados, mundanos, ou seus pensamentos são pensamentos de fé, de paz e pensamentos eternos? Em nome de Jesus, você está nessa segunda classe, na classe do Senhor, amém ou não amém? Queridos, eu preciso perguntar, para você, como seus, o ponto número 1, sua vida está se movendo em direção aos seus pensamentos mais fortes. Talvez as notas maiores você deu para esses pensamentos de preocupação, de incredulidade, pensamentos mundanos. E eu quero dizer para você, que se a sua vida está se movendo em direção aos seus pensamentos mais fortes, eu queria que você fizesse uma análise daqui a 5 anos. Onde esses pensamentos vão te levar? Para onde esses pensamentos vão te levar? E quando eu fiz a audição, auditei os meus pensamentos, o que eu estava pensando, quando eu me vi questionando que a vida imoral nos meus pensamentos, pornográfica, que eu estava cultivando nos meus pensamentos, quando eu me vi lá na frente, eu sabia muito bem onde eu estaria se não fosse a graça de Deus na minha vida. Onde, se o perdão, a graça, o poder e a palavra do Senhor, os pensamentos do Senhor não tivessem entrado na minha vida, eu sei onde eu estaria. Estaria longe de Jesus. Estaria na lama do pecado. Eu não teria a vida que eu tenho hoje. Então eu queria perguntar para você, você está animado? Você está animado com a direção que os seus pensamentos estão sendo dirigidos? Você está animado para onde os seus pensamentos estão te levando, sim ou não? Você precisa refletir sobre isso. Então o que nós precisamos fazer? Logicamente nos submeter aos princípios da palavra. Logicamente nos submeter à renovação de mente, através da palavra de Deus, para que essas estruturas, para que essas fortalezas de mentira, de engano, de incredulidade, de ansiedade, de imoralidade, elas saiam. Então diga assim comigo, nosso primeiro ponto: a sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Em segundo lugar, identifique a maior fortaleza que está prendendo você. Então qual é a fortaleza que está prendendo você? Você só pode ter vitória se você identificar aquilo que está te prendendo. Então você precisa identificar essa fortaleza. Então essa mentira que te prende de enxergar a verdade, de ter plenitude na palavra de Deus. Então talvez essa mentira que diz, você não é bom o suficiente, o seu passado é muito ruim para Deus te usar. Eu não posso confiar nas pessoas ou nos líderes ao meu redor, porque eles vão fracassar, eles vão errar comigo. Eu nunca vou conseguir lidar com as minhas finanças. Eu nunca conseguirei estar perto de Deus. Então é tão interessante que a neurociência, que estuda aí a parte dos pensamentos, a neurociência ela diz que quanto mais você tem um pensamento, mais fácil será desse pensamento ser repetido na sua mente. Então eu queria explicar isso com uma ilustração que eu percebi lá na chácara da igreja. Pode colocar aí a segunda imagem. Então você vê aí, um gramado e um caminho aberto nesse gramado. É assim, pela poder de Deus, que é tão interessante. Você sabia que antes que comece esse período de chuva, as formigas, não sei porquê, elas se deslocam. E quem conhece a natureza, vê os sinais,
pode perceber que quando as formigas começam a se movimentar, e elas geralmente fazem um caminho assim, é porque vai chover daqui a alguns dias. E é tão interessante, eu fiquei observando, né, essa foto não é lá na chácara, mas só procurei uma para ilustrar, que as formigas, nesse caminho que elas fazem, é tão interessante que uma formiguinha daquele tamanho, né, tipo miligramas assim, elas são capazes de abrir um caminho. Elas matam a grama e elas formam um só caminho e elas ficam transitando por aquele caminho. Então, por que eu estou falando isso? Porque a neurociência explica que vias neurais, né? Então é como se nos nossos neurônios, aqui na nossa mente, abrisse um caminho como esse. Então, todo pensamento que você tem é um caminho, e se esse pensamento fica sendo repetido, então eu não posso, eu sou feio, né? eu não sou capaz, abre, né, uma mentalidade, abre um caminho, e esse pensamento é mais fácil ficar passando por ele sempre, assim como as formiguinhas abrem um caminho, e elas ficam passando por ali o tempo todo. Então, querido, todo pensamento, né, quando você tem ele de formas repetidas, é mais fácil que esse pensamento venha novamente. Um caminho, então, ele é aberto. E esses pensamentos cada vez mais fortes, né, eles são mais fáceis de se repetirem na sua mente. Então vira um padrão, diga assim comigo, um padrão, uma fortaleza, uma habitação. Vamos dizer juntos? Um padrão, uma fortaleza, uma habitação. Então, uma outra ilustração para esse momento aqui, sabe esses conjuntos habitacionais que a prefeitura entrega para as pessoas morarem? Né? Todas aquelas casinhas, né, tão bonitinhas que ele entrega, é como se na sua mente formasse um conjunto habitacional de pensamentos. E nesses conjuntos, né, vizinhos, nós temos vizinhos bons, maravilhosos, e nós temos péssimos vizinhos, que nos incomodam, ligam um som alto lá com aquele forró. Né? Então, na sua mente tem essa habitação de vários tipos de pensamento. E a Bíblia diz, quando o povo de Deus, ele avançou ali, né, do Egito, para conquistar a terra prometida, Deus falou para Moisés falar para Josué, meu filho, você vai ter uma ordem, né? A Bíblia falou para ele, você tem uma ordem, né? Não temas, eu estou com você, e a ordem é, tome posse dessa terra, tome posse dessa terra, você tem que expulsar os inimigos da terra, né? Assim, aí vamos voltar para a visão aqui da habitação, né? Os maus vizinhos, os maus pensamentos, eles têm que sair. Então a ordem de Deus que Deus deu para Josué, conquiste a terra, e aqui na sua mente é como se fosse realmente uma terra a ser conquistada, que às vezes Satanás está dominando, essas fortalezas estão dominando, mas a Bíblia diz para você, conquiste, possua a terra, desde que Jesus, deixe seus pensamentos serem levados cativos em obediência a Jesus, ative a sua mente, a ponto de que a sua mente seja completamente do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Então, assim como Deus prometeu Josué, Deus também, Ele pode e Ele vai lhe auxiliar nesse processo de renovação da sua mente, renovação da sua mentalidade. Então nós oramos aqui no início, Romanos 12:2, a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da sua mente. A sua mente pode ser transformada, a sua mente pode ser renovada, os seus pensamentos podem ser os mesmos pensamentos de Cristo. E eu queria utilizar um dos textos que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o que pensar. Então beleza, pastor, eu tenho que tirar os maus vizinhos, não quero andar nessa via que me leva, né, a esses pensamentos de nunca, de não posso, não consigo. Então o que fazer, o que pensar? Filipenses 4, versículo 8 e 9 nos ensina. Acompanhe comigo a leitura e eu posso ouvir um amém? Olha o que a Bíblia diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Diga assim comigo, pensem nessas coisas. E o texto continua dizendo, ponham em prática, diga comigo, ponham em prática, tudo que vocês aprenderam, receberam,
ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, dentro desse texto aqui, nós podemos colocar 3 etapas, 3 jornadas de como o nosso pensamento, de como você vai obter vitória nessa batalha que acontece aqui na nossa mente. Esse texto apresenta 3 coisas, diga assim comigo: relacionamento. Esse texto fala sobre pensamento, e esse texto fala sobre prática. Então vamos dizer relacionamento, pensamento e prática. Vou começar pelo fim. A Bíblia diz aqui: e o Deus da paz estará com vocês. Então já tem o mais poderoso, já tem a palavra que define o universo, já tem a palavra da vida ao seu favor, já tem Deus dizendo: querido, eu estou com você. Sabe por quê? Porque esse caminho aqui, né, que os seus pensamentos na sua mente foram criados, e pensamentos que sempre te levam para a imoralidade, pensamentos que sempre te levam para o vício, pensamentos que sempre te levam a pensar o mal das pessoas, querido, sai desse lugar. Tem como você sair desse lugar e falar: Senhor, me ajuda a criar um novo caminho. E é assim que você pode fazer, com o auxílio do Senhor. Então a Bíblia diz: e o Deus da paz estará com você. O Senhor vai te tomar pela mão, vamos lá, eu vou abrir um novo caminho no seu pensamento. A Bíblia diz que Jesus, pelo sangue dele, abriu um novo e vivo caminho. Querido, você tem que passar pelo novo e vivo caminho, lavado pelo sangue do Senhor. Então Deus da paz está com você. Em segundo lugar, a Bíblia diz, né, pensem nessas coisas. Diga mais uma vez comigo: pensem nessas coisas. Então esse texto eu mesmo tenho ele de cor, e eu sempre falo tudo que é verdadeiro, às vezes só troco ali as posições das coisas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é de paz, tudo que tem louvor, tudo que é puro. Queridos, o que representa isso? São peneiras, né? Então lá em Goiás, em julho, nós fomos lá e eles fizeram a farinha da mandioca lá, e as minhas tias lá estavam usando uma peneira para a parte que não era utilizável ali, né, da mandioca, para sair ali, né, a mandioquinha, a farinha bem gostosa, né, e elas fizeram lá uma farinhazinha bem crocante. Então aquela peneira, ela extraiu o melhor. Então na sua mente, deve ter uma peneira. Então peraí, vem o irmão te contar uma fofoca sobre alguém. Olha, eu fiquei sabendo que fulaninho fez isso. O que a mente de Cristo deve fazer quando um fofoqueiro procurar você para falar uma palavra ruim contra uma pessoa? Meu irmão, a Bíblia diz para eu ter pensamentos verdadeiros. Qual é a fonte? As fake news aparecem aí. Você tem que perguntar: meu irmão, qual é a prova disso que você está falando? Onde você viu? Cadê a foto? Quem é a prova dessa verdade dessa suposta verdade que você está me apresentando? Querida, sua mente não é um pinico, tenho que te dizer isso. Sua mente não é um pinico de informações, de fofoca, de coisas que Satanás quer lançar. Tem uma frase que diz, né, que olha, o passarinho, né, o urubu, ele pode, né, ele é livre, ele pode voar sobre a sua cabeça. Mas o que você vai fazer é não deixar com que ele faça a caquinha dele lá na sua cabeça. Então essas peneiras, então por exemplo, né, passou uma mulher mal vestida, um urubu mal vestido, né? E os homens, né, o homem é visual. Então o homem já viu ali, ele não teve culpa, né? O urubu mal vestido passou do lado dele, ele não teve culpa. Mas quando ele vira para trás e olha de novo e tem aquele pensamento: gostosa. Ah, meu irmão, aí a peneira furou. O pensamento de pureza foi lá longe. Então, querido, fala assim comigo: eu devo viver com essas peneiras. Porque quando você for tentado, né, em todas as coisas contrárias, esse que o texto diz, você vai sair vitorioso. Então, eu sempre tenho um pensamento assim: será que Jesus pensaria assim? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus se comportaria dessa forma? Ah, meu irmão, se você pensar como Jesus estiver pensando, você já está num nível bem elevado. Amém ou não amém? Então pensem nessas coisas. Usa a sua mente para pensar, e não para deixar Satanás causar um estrago lá. E aí então nós falamos o relacionamento, Deus da paz estará conosco. Pensem nessas coisas, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é amável, tudo de boa fama, se louvor há, se virtude existe. E a Bíblia também diz
ponham em prática. Então não adianta só pensar, não adianta só saber, eu tenho que colocar em prática. Então vamos supor que você está exercitando a mente de Cristo. Senhor, eu tenho a mente de Cristo, estou passando por um processo de transformação, e vou contar para você um exemplo que acontece muito lá na minha casa. Meus filhos, às vezes, eles são muito criativos, eles jogam brinquedo na casa inteira, a mãe dele tem muitas responsabilidades, e o Willy do passado, o pastor Willy do passado, era possuído por um demônio próprio, porque qualquer bagunça, eu já falei aqui, tudo limpo, tudo organizado, tudo no seu lugar. Mas o pastor Willy do passado, e que está se libertando dessa mentalidade ruim, desse cão ruim, chegava em casa e aprontava uma cena. Mas o que você estava fazendo? Que não ajuda esses meninos, não coloca esses meninos. Então o demônio próprio dentro de mim se manifestava. Mas com a mente de Cristo, como que a pessoa que está passando por um processo de transformação, vou ativar o domínio próprio, o fruto do Espírito. O que eu devo pensar? Senhor, me ajuda, quando eu chegar em casa, e lá, em vez de sair soltando os cachorros com todo mundo, Senhor, muito obrigado porque eu tenho uma esposa, muito obrigado porque eu tenho filhos, e aí falar assim, agora é minha hora de ajudar em casa, minha hora de recolher os brinquedos, dar as ordens para os meninos, colocarem as coisas deles no lugar. Então, pôr em prática, não apenas saber o que tem que ser feito, mas também colocar em prática. Então, essas são boas dicas para nós exercitarmos, A Bíblia fala assim lá em Efésios 4:22, que se nós vivermos dessa forma, com o pensamento, com essa nova mentalidade, nós estamos enfraquecendo o velho homem. Então quando você faz aqui, você está enfraquecendo esse caminho, essa via que te levava aos pecados, que te levava a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas uma vez que você está aqui com Jesus, o Deus da paz está com você, pensem nessas coisas, e pondo em prática, querido, esse é um caminho elevado. Você está dizendo, Senhor, eu estou abandonando essa antiga forma de viver. Então, querido, ponto 2 aqui, identifique a maior fortaleza que está prendendo você. Então vamos fazer uma coisa prática aí. O que está prendendo o seu pensamento? O que está prendendo a sua mentalidade? Identifique essa fortaleza. Olha só, você só pode derrotar aquilo que você define. Vou repetir. Você só pode derrotar aquilo que você define. Senhor, me perdoa por todos os pecados do mundo inteiro. Querido, Deus quer que você seja específico. Senhor, me perdoe, porque meu pensamento, eu tenho sido dominado por um pensamento de imoralidade, de lascívia, de egoísmo, de orgulho. Então identifique esse pensamento que está te aprisionando. Então vamos dizer juntos os 2 primeiros pontos, vamos lá? Me ajuda aí, pessoal da mídia. O primeiro ponto: sua vida está se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Segundo lugar, identifique a maior fortaleza que está prendendo você. Em terceiro e último lugar, para nós orarmos, diga a verdade de Deus que destrói essa fortaleza. João capítulo 8, versículo 32 e João 17:17 dizem o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos dizer juntos esse versículo, vamos lá? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo de João 17:17, o texto diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ler juntos, vamos lá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então por que a verdade de Deus importa? Porque é a palavra dele, porque é o que ele disse a nosso respeito, e só a verdade da palavra de Deus é que vai trazer libertação para você. Meu querido, você pode ficar dizendo, eu tudo posso, eu posso pelas minhas forças, eu posso pela minha capacidade, eu sou o bonzão, eu consigo vencer isso. Querido, eu quero dizer para você que a sua justiça, ela é como um trapo de imundície. Você mesmo, por você mesmo, você nada pode fazer. A Bíblia fala que é só em Jesus, só pela palavra de Deus, só pela cruz do Senhor, é só pela verdade da palavra de Deus. Então eu queria ilustrar esse ponto aqui com essa imagem. Pode colocar a terceira imagem para nós aí.
desse elefante. Então conta a história de um adestrador que essa história não é verídica, viu, gente? Só para você saber, que parece que é, mas não é. Mas é só para você compreender a força dos nossos pensamentos. Então conta-se que esse adestrador de elefante, quando o elefante era ainda bebezinho, então uma forma de adestrar o elefante, ele prendeu a pata do elefante a uma fina corda. Então para conter o elefante e tudo mais, ele faz isso. E inicialmente aquele elefante, ele... Gostaram? Efeito sonoro. Ele tenta ali se libertar, e fica ali se debatendo e tudo mais, mas ele não consegue, porque ele não tem força suficiente ainda, para se libertar daquele cordão. Mas ele não consegue, e ele cresce, então ele desiste. Ele fala, não, então não consigo mesmo romper essa corda, e ele desiste. E esse elefante cresce, e chega uma criança, uma vez, vendo esse elefante, esse grande elefante, e a criança fala, meu Deus, como um grande elefante como esse pode estar preso apenas por uma corda dessa? Querido, esse elefante aqui, ele realmente se conformou que ele não conseguia se libertar daquela fina corda. Então o que nós podemos concluir com isso? Que tem muitos de nós não têm e não vivem o melhor de Deus na sua vida, porque estão acreditando nessas mentiras de Satanás, nessas fortalezas que dizem que você não vai conseguir, que dizem que você não pode, que dizem que Deus não se importa com você. E como sair dessa armadilha? É vir com Jesus, dizer, o Deus da paz está comigo, e se entregar completamente ao amor de Deus, se entregar completamente ao domínio de Cristo nos seus pensamentos. Vamos voltar no texto aqui de 2 Coríntios 10:5, a Bíblia diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse mesmo texto, na nova tradução da linguagem de hoje, ele troca a palavra cativo por dominamos todo pensamento e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então ele troca essa palavra cativo pela palavra domínio. É isso que a palavra de Deus ela deve fazer por você, você permitir Jesus levar cada um dos seus pensamentos, dominar cada um dos seus pensamentos. Eu gosto tanto do texto de Colossenses 3,16, onde a Bíblia diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Uma vez eu vi uma pesquisa não é uma realidade aqui na nossa igreja, que essa igreja ama a palavra, vocês têm relacionamento com a palavra, mas essa pesquisa dizia que a profundidade do conhecimento bíblico do cristão brasileiro era da profundidade de um pires. Sabe o pires da xícara? E isso é chocante, Ou seja, o que representa isso? A palavra de Deus não está vivendo ricamente, ela está vivendo pobremente em nós. Então, por que às vezes tantas prisões, tantas cadeias na área dos nossos pensamentos? Será que a palavra está habitando ricamente? Será que eu estou vivendo sobre o fundamento da palavra? Será que eu estou deixando? E lógico que não somente conhecimento, mas também prática, A Bíblia fala lá em Tiago, não somente conhecedores, mas também praticantes das Escrituras. Então, queridos, seus pensamentos, diga assim comigo, o meu pensamento deve ser liderado pelo Espírito Santo, deve ser dominado pela palavra de Deus, eu tenho que estar encharcado, habite ricamente em mim a palavra do Senhor. Então aqui onde ele colocou levar cativo, que expressão é essa aqui? Então vamos supor que você tem um prisioneiro, ele está ali amarrado, com as mãos amarradas, e quem está o levando para a prisão, esse homem, esse soldado, ele está ali com uma espada, conduzindo esse prisioneiro para o destino dele. E a Bíblia ela fala lá nas armas espirituais de Efésios 6, que nós temos tanto armas de ataque, como armas de defesa. A maioria das armas são de defesa, mas nós temos uma, que é a palavra de Deus, que é uma arma de ataque. E é justamente essa visão, como que os meus pensamentos vão ser dominados pela palavra quando você ativa
A Bíblia diz: Senhor, domina cada um dos meus pensamentos, ativa a minha mente de acordo com os princípios da sua palavra. É isso que é fazer Jesus levar os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Quem é que quer ser obediente a Jesus? Quem é que quer ser obediente à palavra de Deus? Então seja essa a sua oração, seja essa a sua prática. Habite ricamente em mim a sua palavra, Senhor, que os meus pensamentos sejam levados, sejam dominados pela presença do Senhor. Então a minha pergunta para você é: qual é a sua fortaleza? Quais são os inimigos que estão destruindo a sua fé? Quais são os inimigos que estão esfriando, colaborando para a sua fé se esfriar? Quais são a mentalidade que tem matado os seus relacionamentos? Qual é a sua fortaleza, irmão? E eu convivia, com pensamentos, com mentiras que eu acreditava, que o abuso que eu tinha, o abuso sexual que eu tinha sofrido quando eu era criança, que todos aqueles pensamentos imorais que vieram em decorrência desse abuso na minha vida, e as portas que eu abri de imoralidade, de ficar ali acessando pornografia. Eu imaginava que esses pensamentos iriam conduzir a minha vida, iriam dominar a minha vida, até o momento que eu falei: Senhor, por mim mesmo eu não consigo, por mim mesmo eu nada posso fazer. Assim, quando eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, eu quero que o Senhor governe a minha vida, eu quero que o Senhor domine os meus pensamentos. Eu não sou escravo da imoralidade, eu não sou escravo do pecado, eu sou prisioneiro do Senhor. E comecei a orar esses textos e dizer: eu tenho a mente de Cristo. Eu comecei a orar esse texto de Filipenses 4:6, eu sou puro. Então, quantos momentos, mesmo com aquele ataque nos meus pensamentos, eu virava para o Senhor e dizia: eu sou santo, porque a palavra do Senhor diz que eu sou santo, não é pela minha própria justiça, mas eu sou a justiça de Cristo. Jesus Cristo se fez justiça por mim na cruz do Calvário, pelas suas feridas eu sou sarado, pelas suas feridas eu sou livre, em nome de Jesus. E é assim que acontece, que vai acontecer com você também. Você dizendo: eu sou a justiça de Cristo, eu estou lavado pelo sangue do Senhor, eu sou puro, eu sou verdadeiro, meus pensamentos são pensamentos de louvor, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, eu tenho pensamentos de vida. E eu quero dizer para você, meu querido, que a sua vida tem valor para o Senhor te define. A palavra de Deus diz lá no Salmo 139, que os olhos do Senhor te viram quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Você tem valor, você é especial para o Senhor, a sua vida tem valor, você é feito à imagem e semelhança do nosso Senhor. Quando eu me olho no espelho, eu falo assim: Senhor, eu sou lindo. E a Luana também diz: você é lindo. Mas eu sei que eu tenho uma orelha maior do que a outra, eu sei que eu tenho um nariz um pouco avantajado, mais do que os outros. Mas quando eu olho para a minha Bíblia, para a palavra do Senhor, ela diz que eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Ela diz que o sangue de Jesus me cobre, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E não é o que eu estou vendo no espelho que me define, o que me define é a palavra do Senhor. E é isso que te define em nome de Jesus, amém? É a própria palavra do Senhor que deve dominar cada um dos seus pensamentos. Então, querido, talvez você está trancado em um lugar, e eu quero dizer uma coisa para você: nós já sabemos o final dessa história. Enquanto Satanás e seus demônios querem prender a sua mentalidade, dizendo: não tem mais jeito, não tem mais esperança para você, não tem o que você fazer mais, eu quero dizer para você: nós já conhecemos o final da história, e no final da história, Jesus Cristo já é o vencedor. Ele já tem a chave para te libertar desse lugar de prisão. Então vamos recordar aqui as três verdades que nos levam a uma mentalidade de vitória na presença do Senhor, amém? Em primeiro lugar, pessoal da mídia, nos ajude aí. Sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Em segundo lugar, identifique a maior fortaleza que está prendendo você. E em terceiro e último lugar, diga a verdade de Deus que destrói essa fortaleza. Fique de pé no seu lugar. Eu queria que